Bem-vindos ao Eng Talk, o podcast que conecta você com o universo da engenharia. Esse podcast foi realizado, pelo INEA, aqui de Caratinga, com colaboração do CREA, né? Já de antemão, já vou parabenizar pela iniciativa, porque quando eu fiz engenharia, tá, Bruno? Ah, é? Realmente, se eu estivesse ouvindo o podcast desse aqui, realmente ia fazer muita diferença para mim, viu? Seja bem-vindo novamente ao Eng Talk, terceira temporada, terceira participação. Pois é, vou pedir música no Fantástico. É isso aí. Ô Bruno, e pra quem não te conhece, te apresentar um pouquinho aqui, pode falar um pouquinho da sua carreira. Meu nome é Bruno Martins, sou engenheiro civil, trabalho aí desde 2011 na área de projetos, desde 2014 na área de segurança do trabalho, e a partir de 2016 iniciei uma carreira na perícia judicial, no qual atuo até hoje. Né? Trabalho resolvendo casos de engenharia civil na Justiça de Minas Gerais, né? No TJ de Minas. E estamos aí seguindo essa carreira, né? Fazendo de tudo, né? Tanto quanto na perícia, quanto na área de projetos ali, diversificando, né? E aprendendo cada vez mais, né? E o assunto de hoje aí... Inclusive, né, Bruno, tem até que falar com o pessoal que a gente fez até uma pequena mudança de rota aqui, tá, pessoal, na pauta de hoje, que a gente ia realmente falar sobre custos e economias, né, para quando você não escolhe um engenheiro, né, para É, acompanhar a sua obra, né, seu empreendimento aí. Então a gente vai tentar mudar um pouquinho aqui, até envolver um pouquinho de IA no meio disso aqui, porque realmente é uma coisa que tá hoje em alta, não adianta fugir disso. A gente insiste em ver alguns engenheiros, né, que tentam concorrer com a IA, né, acha que ela vai te substituir, né, e não vão surfar na onda e vão acabar ficando para trás, né, Bruno? com certeza. Eu acho que em tudo, né, na engenharia ou na nossa vida mesmo, se a gente não seguir essa onda, ou seguir a evolução, a gente vai ficar para trás. Se a gente não tivesse seguido até hoje, a gente já está escrevendo na pedra, ou fazendo projeto na pedra. E, cara, não dá mais, né? Você tem que sempre estar indo para frente, tá evoluindo, otimizando. Só para você ter uma ideia, ah, quando eu fiz meu curso técnico, em 2007, a gente aprendia o quê? Fazer o desenho na prancheta. Você aprende na mão. E eu acho assim, é importante a gente saber de onde que veio isso, porque você acaba tendo, reforça mais o aprendizado ali e tudo. Só que você saiu da faculdade, do seu curso, você não vai continuar desenhando na mão. Cara, pega o seu AutoCAD agora, vamos desenhar. O AutoCAD ainda já está ultrapassado, né? Você vai usar um software de modelagem 3D, um Revit, né? Pra você chegar a modelar aquilo ali e você otimizar seu tempo. E eu acho que a IA ela vem justamente para cobrir isso, né? É mais um passo para que você otimizar tempo. Antigamente a gente soltava um desenho, né? Que a gente chamava, assim, não soltar um desenho em A0, por exemplo. Nos meus antepassados vão dizer assim que na década de 80, 70 ali, era uma semana, 2 semanas você soltou um desenho. Hoje, né, é coisa de 1 hora. Com a IA aí, provavelmente você consegue reduzir isso mais ainda. Então, olha o Isso, salto, né? isso a gente tá falando agora, não sei o que vai acontecer na semana que vem. Exatamente. Sinceramente, não dá pra saber disso, né? E assim, outrora, né, a gente via o mercado da seguinte forma: tinha aqueles, vamos colocar, clientes, né, que eles deixavam de contratar um engenheiro para fazer, eu faço eu mesmo, eu consigo fazer isso aqui, não preciso de um engenheiro para fazer isso aqui, não. Às vezes eu contrato só um pedreiro aqui, ele mesmo consegue fazer. Tem muito pedreiro que tem muita experiência, daí ia lá e fazia. Hoje, então, esse mercado mudou. Ao invés de chamar um engenheiro, o cara chega lá, GPT, vem cá, como eu vou fazer isso aqui, tá? Me dá as orientações. Então isso acontece muito nesse mercado hoje, né, Bruno? É, isso é uma coisa assim que quem tá aprendendo a usar o software, quem sabe que ele existe e que ele faz isso, né, geração de imagens, ou até geração de cálculo ali, ele tá usando. Muitas vezes chega pra gente já com o projeto pronto. Olha, eu quero isso aqui, ó. Olha esse 3D lindo. Porque o 3D, ele, na verdade, ele é o fim, né?
Ele não é o meio, ele já é o fim. Uhum. Eu quero lançar minha obra desse jeito. Aí é quase que o processo inverso. Eu quero minha obra desse jeito, agora vem o engenheiro arquiteto fazendo o quê? Tá bom, para você ter isso, a gente tem que ter todo um projeto estrutural por trás, um projeto hidráulico, elétrico, para estruturar e fazer esse sonho seu realizar. Né? Então, assim, tem acontecido essa história, por exemplo, do pedreiro que executa, né? Uhum. Pedreiro, ó, vou desenhar na mão aqui o que eu quero. Isso acontecia, não é muito tempo atrás, comum, não. é. Mas a gente tá- Acontece hoje ainda, né? Acontece, A gente tem que acontece. falar que nosso país é um país continental. Isso não vai chegar para todo mundo, né? Tem muita gente que faz isso ainda. Exatamente. E aquilo que eu falei com você, né? Tá aprendendo a usar a ferramenta, Tem saber, que aprendendo, né? Uhum. E como tá evoluindo muito rápido, às vezes a gente nem sabe. Eu não sabia, por exemplo, o GPT não gerava imagem até certo tempo atrás, agora tá gerando. E se você não usa, se você não acompanha, você não sabe que isso está acontecendo, né? Mas aí volta a falar do pedreiro que faz para você, isso acontece. Essa semana mesmo, o pedreiro veio, né? Falou assim, ô Bruno, eu quero fazer isso, isso e isso. Cara, vamos fazer um projeto, né? A gente sempre indica. Né? Inclusive, daqui a pouco o pedreiro também vai estar usando o GPT, né? Para dimensionar para ele as vigas. Olha, tem um vão de 7 metros aqui. Qual ferragem que eu vou usar? Eu não duvido. É porque, na verdade, só falta hoje ele ter esse conhecimento de até entender que a ferramenta faz isso. Porque hoje existem as que, além de te entregar o final, né, o 3D, ela também te entrega todo o projeto, tudo estrutural do projeto. Então, Mas assim, ainda a gente tem ressalvas, né? Porque os claro. próprios softwares que a gente usa, eles dão um erro. E principalmente quando você insere informação errada, ele vai gerar um erro lá na frente. Aí, assim, dependendo da IA, ela usa a informação que está na rede e tal, e essa informação está certa ou está errada. Então, eu acho que a gente vai chegar lá ainda nesse papo aqui, mas eu acredito que a gente não vai conseguir substituir, sabe, o Eu também engenheiro. acho que não. Como eu disse, a gente vive num país continental. Se eu saio na rua aqui e pergunto para algumas pessoas, que a maioria talvez até conhece o que é o GPT, mas nunca usou. Tem algumas pessoas que usam e não sabem usar ainda. Então, É, vai faltar muito tempo ainda para isso chegar para todo mundo. Eu nem sei se vai chegar, né? mas que tem auxiliado muito, tem. Mas. Agora, você falou um ponto interessante aí. Essa questão que pô, a gente pode pegar também o medo, né, da pessoa fazer todo o projeto com a inteligência artificial, só que não tem alguém resguardando isso, né? Porque essa é a responsabilidade também do engenheiro. Faz o projeto, depois ele tá te resguardando ali de qualquer tipo de problema, né? E na IA não existe isso, né? É assim, a gente tem uma ferramenta hoje que a maioria das prefeituras elas estão adotando. Primeiro, você fazer uma obra sem aprovar o seu projeto no setor de obras da prefeitura, há a chance de você ter uma obra embargada, né? Uma obra paralisada ali, que isso vai gerar todo um transtorno, vai ficar com o seu imóvel parado, sem poder utilizar até você regularizar tudo. Além do investimento que você pode perder, porque você pode ter casos ali de prefeituras que pedem, ó, você vai demolir. Aí sim, tá lá 10 anos o imóvel parado, não foi demolido porque o cara não quer perder aquele investimento. Já subiu 3 lajes e tudo, e a prefeitura embargou várias vezes e ele continuou construindo. Então, assim, eu até me perdi aqui na pergunta sua. A na questão do respaldo jurídico, Ah, né, que sim, a IA é não te isso. entrega. Aí, assim, existe já ferramentas, né, do município que ela impede que isso aí aconteça. Né? Já aconteceu, ocorreu uma obra sem um engenheiro. Tanto que hoje, quando a maioria das prefeituras, quando você vai aprovar um projeto arquitetônico, né, para liberar o alvará de construção, ele se exige, eu quero o RT da obra do executante. E você nem tem o cara, às vezes você nem pensa aí. Aham. Mas você tem que contratar alguém para assinar esse documento para você. Ou seja, meio que a prefeitura está tirando dela da reta também, né? Porque ela falou assim, ok, ó, eu já verifiquei e ele vai ter um engenheiro para executar a obra para ele. O resto fica com o CREA, né? Que o CREA vai fazer as fiscalizações, esse acompanhamento ali, para evitar que isso aconteça. Mas a gente sabe que isso acontece. A prefeitura não consegue atender 100% da demanda do município, o CREA também não consegue cercar todas essas obras que estão acontecendo ali. Principalmente cidade pequena, né, cara? Isso acontece muito. Exatamente. Porque não são todas também que têm um processo de aprovação de projeto. Uhum. Né? Na nossa região aqui, ó, Caratinga, Ipatinga, Valadares, são cidades maiores ali, você pode ter certeza, ali tem esse cuidado. Agora, você pegar uma cidade mais do interior, não tem, você pode construir o que você quiser. Né? Não tem parâmetro. A gente segue a legislação nacional, mas não tem ninguém fiscalizando isso ali.
Aí tem muita cidade aí que mal tem engenheiro, né? Na verdade. Então, Exatamente. isso tá perdendo. Já quase não tá tendo pedreiro, né? É. Então, o que se Aí faz? chega. Aí, mas esses engenheiros ali estão mais preocupados com uma infraestrutura básica do Uhum, município. Às vezes uma ponte, uma passarela, que tem, né, que é uma cidade menor, assim, que não tem essa preocupação, ou até essa necessidade, né? De uhum. estar regularizando, pensar nessa regularização do município, né? Que É. aí entra em plano diretor, código de obras e outras coisas. Agora, tem um detalhe também que a gente até estava falando sobre isso, é que a faculdade, não só de engenharia, né, mas qualquer faculdade hoje não te ensina a vender. Isso é muito É, importante, né, Bruno? E hoje, quando a pessoa vai para o mercado, chegou lá, aprendeu, né, tudo dentro da faculdade, na hora que chega lá para passar esse valor para o cliente, ele não consegue passar com essa exatidão. Então, ele tem esse problema, por que que seu serviço vale tanto isso? Ele não consegue estar por que que você está me cobrando? não passa isso. E aí a IA consegue te entregar um projeto assim com muito mais explicativo, uma venda muito mais interessante do que o próprio engenheiro, né? Essa é uma outra preocupação que a gente tem que ter também, né? Dentro do mercado. É, isso aí que você falou é essencial. Mas assim, eu vejo ainda duas faces, né? Que você tem aquele profissional que ele nasceu para ser empregado, para trabalhar numa indústria, numa empresa ali, nada errado, né? Tem que E, ter ele também, né? Esse cara executivo, né? certo, ele trabalha numa construtora, e tem que ter esse profissional. E ele não necessita tanto desse marketing, né? Ele não precisa vender tanto, porque ele tem o salário dele lá todo mês garantido. Mas, cara, quero montar uma empresa que o profissional de engenharia civil, principalmente, ele é um autônomo. Né? Ele tem uma condição muito grande de ser um autônomo, assim como dentista ou um médico. Então, ele pode chegar e ele tem que desenvolver essa habilidade. Cara, eu preciso criar meu Instagram ali, eu preciso aparecer, as pessoas precisam me ver. E é uma construção. Eu falo isso porque desde 2009 eu trabalho assim com minha própria empresa, formei em 2011 e vem vindo até hoje. A gente vai criando uma carteira de clientes fiéis, né? Aquelas pessoas que confiam em você, sabe que você não é o careiro, você pode até ser o careiro, tá? Não tem problema. Mas você entrega aquele serviço proposto. E esses clientes fiéis, eles permanecem, né? Mas é óbvio que você não vai depender só deles. Né? A gente tava até conversando sobre isso de, cara, uma hora esse cara vai ver que não precisa de você. Ele consegue resolver sozinho. Não se ausente, tá? Porque se você se ausentar, esse cara vai entender que não precisa de você. Toma Não cuidado, some, realmente. não. Mas então, assim, é muito importante a gente saber como a gente vai aparecer, seja nessas mídias digitais, né? Como Ou vai se até. posicionar. Exatamente, gostei da palavra aí. Como a gente vai posicionar no digital, não só no digital, né? Até no presencial. Eu tenho o costume, às vezes, assim, tô passando ali por um cliente assim, que ele é recorrente, cara, eu vou lá visitar ele, entendeu? Aí, assim, é um negócio que você aprende com o tempo. Não sei se existe um curso, assim, para você como me dar bem e fazer minha autopropaganda no meu negócio. Não sei, mas é um negócio que a gente vai desenvolvendo com o tempo e eu acho que só fica quem consegue, né, cara? Quem já tem essa habilidade, até da fala, né? Que muita gente é mais retraída, assim, não é de muito papo. Já tive ocasiões ali que me chamaram, fui trabalhar junto com um colega. Eu falei assim, nossa, mas assim, às vezes você, por falar bem ou conseguir expressar aquilo ali, né, até uma coisa técnica, se você conseguir simplificar uma coisa técnica para pessoa, um leigo entender, isso aí para ele, não, agora eu entendi tudo. Maravilha, não gostei de você, você consegue me explicar bem isso. É que basicamente é o serviço do perito, né? Uhum. O perito ele faz isso, ele transforma coisas técnicas em coisas simples para o juiz e outras pessoas entenderem. Perfeito. Agora, a gente tá falando, né, sobre essa questão de mercado, que isso é muito importante, mas a gente tem que deixar claro também que a gente não tá falando nada que vai substituir, né, os engenheiros. A gente tá realmente querendo chamar a atenção dele aqui para ele parar de tentar disputar, né, uma vaga com a IA, que ele não vai conseguir.
né? Então, ele tenta disputar. Não, sempre tem aquele profissional, não só de engenharia, né? Ah, eu não, faço tudo na mão. Não uso inteligência artificial, não uso GPT, eu faço tudo na raça e Ele é o tal. burro natural e Fica contra a acompanhando, inteligência né? artificial. Exatamente. E aí tem aquele também que fala, "Ah, não uso, não sei o quê, mas no final acaba usando, né? Tá aquele projeto bonitinho lá, mas é ele que usa, né? Até pela escrita você entende, né, que aquilo ali é uma IA. Sim. Ele tem vergonha de falar que é IA. E tem aquele cara que tá, não, eu uso, eu tô escalando meu negócio, antes eu fazia um projeto sei lá, em uma semana, hoje eu faço 60 em É, uma semana, então tá, para mim tá perfeito, eu tô surfando nessa onda. Eu exato. acho que essa é a pegada, sabe? Você entender a ferramenta e escalar o seu negócio dessa forma. Conseguir entregar muito mais em menos tempo. A palavra é essa, né? Ferramenta. Você vai apertar, você vai tirar um parafuso com o dedo ou com uma chave Phillips? Você usa uma ferramenta. Quem tá usando quem, né? Eu acho que você não pode deixar a IA te usar, porque a partir desse momento você não sabe o que você tá fazendo. Você tá deixando ela entregar o que ela quer, e você não tá nem verificando, você não tá nem checando se aquilo ali tá correto. Porque esse olhar técnico a gente não pode deixar de ter. Você usa aquela ferramenta que vai te dar uma agilidade, ela vai ou escreve um e-mail para mim, pro fulano, respondendo para ele que o concreto teve o FCK adequado. Prezado senhor, não sei o quê. Você vai escrever, você perder seu tempo. Hoje em dia você não perde seu tempo mais. Você vai lá, manda ele escrever, Ctrl+C, Ctrl+V, enviou o e-mail pronto. Né? Então, assim, até para um projeto, ó, fiz esse laudo, essa especificação técnica aqui, né? A obra vai ter que começar pela escavação, a gente vai demarcar ela e tal. Coloca lá na inteligência artificial, verifique para mim, tá tudo certo. Você vai botar ela para fazer um serviço que você se demoraria 2 horas para fazer, ela vai fazer em 30 segundos. Então, assim, usa a ferramenta. Né? Quando a gente fala assim, do burro natural, né, e da inteligência artificial, cara, vai ficar para trás. Porque tem gente entregando lá 60 projetos por mês e você está entregando 2. Você cobra 60 vezes mais do que quem está entregando 60, né? Você está faturando o mesmo. Obviamente, a gente vai ficar pensando só em dinheiro, não, né? Ah, quanto é que eu vou faturar? Mas, cara, você vai ganhar tempo, qualidade de vida, você vai ter tempo pra você fazer suas coisas, pra sua família, pro seu lazer. E ainda assim você vai estar entregando um trabalho de qualidade, sem erro. A gente ia até trazer o tema de compatibilização de projetos, né? Um tema sobre economia de obra e tal. E acho que é por aí. A IA, ela vai auxiliar nesse contexto ali de juntar as coisas. Oh, tá adequado o meu projeto estrutural, com o meu projeto hidrossanitário, com ele? Tá ok? Vou te entregar todas as especificações, projeto, dá uma analisada ali. Não, Bruno, tem interferência. Tô encontrando interferência ali. E hoje tem softwares já. Obviamente ele não é acessível a todos, porque software de engenharia é software caro. Uhum. Né? Então, assim, justifica-se o preço que a gente cobra, né? Não quer dizer que é caro o nosso serviço, né? Mas um software de engenharia não é um investimento grande, né? A gente compra ele ali para usar durante 5 anos, até ele ficar obsoleto, né? E vai cada vez ficando mais obsoleto, mais rápido, né? Isso. E vai facilitando a nossa vida também, né? É um investimento que ajuda a gente. Cara, a gente está falando sobre ferramentas, e tem realmente ferramentas hoje no mercado que já entregam muito, né? Com pouco coisa. Hoje ainda é o AutoCAD? Eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não trabalho. O Ele é o, AutoCAD ele é o, vamos dizer assim, ele é o principal. padrão, Aham. porque todo mundo entrega em CAD, porque todo mundo tem acesso ao CAD. Mais acessível, no Ele é caso. mais acessível. Agora, a construção do projeto a gente faz em outros softwares, Uhum. aí a gente vai e exporta para o CAD. Porque ainda assim ele é o padrão universal, vamos dizer assim. Todo mundo lê em Uhum. CAD. E eu tô te perguntando isso por quê? Você vê algumas atualizações dele, né, envolvendo o IA também? Porque eu imagino essa galera, aí, principalmente, tem muito engenheiro hoje, estudante de engenharia, que tá nos ouvindo aqui, vendo. Eles vão pegar um mercado completamente diferente do que você pegou. Né? Imagina que quando eles forem pegar isso aqui, o AutoCAD, com um clique, você vai estar montando tudo ali sem ter essa dor de cabeça, sem ter que dominar ele, né? É, Então você vê essas evoluções nessas ferramentas, não só o AutoCAD, mas outras? com certeza. De quando eu formei para hoje, vamos supor, um projeto sanitário, eu lançava tubo por tubo.
item por item. O software que eu uso hoje, eu já... Ele cria um isométrico e eu só marco, ó, eu quero um lavatório aqui, quero um registro aqui, quero um vaso aqui, quero uma ducha higiênica aqui, ok? Eu quero usar o tubo soldável, escolhe o material, tubo. Na hora que eu aperto, ok, ele tá gerado lá. Aí gerou isométrico, gerou implanta, gerou corte, gerou tudo. Então hoje ele ficou muito mais fácil. E olha que a ferramenta que eu uso ela não tem o IA. Ela é uma automatização. Como eu te falei, os softwares com IA são os mais recentes. Eu acho que já tá chegando na engenharia ali e Não são tão acessíveis não ainda. são acessíveis. Então, assim, você vai conseguir o quê? Pessoal que trabalha grande empresa, que tem que comprar licença ali para usar, então isso aí vai usufruir desse benefício aí mais breve, né? Mas como a gente está falando, está evoluindo muito rápido, daqui a pouco o normal vai ser TIA. Se não tiver, assim, é ultrapassado. E a gente tá falando desse tempo, né? Isso é meses, cara. Porque você não sabe realmente o que vai acontecer. Porque hoje a gente vai observando que as ferramentas que não estão integrando IA, né, dentro do sistema dela, realmente estão ficando para trás e ficando obsoletas. Porque tá chegando novas ferramentas no mercado, tá muito fácil a construção dessas ferramentas agora. E lá que eles vão ver, ó, acabou, já não tem A mais própria jeito. IA, ela favorece isso, né? Uhum. O próprio software evoluir, porque a gente está trabalhando com IA. Você tirou o raciocínio humano, né, que você colocou ali na máquina e ela é muito mais rápida, não adianta. E quando a gente fala de engenharia exatas, isso é matemática. São Uhum, coisas assim, que são repetitivas. E dentro do universo da IA, tudo que é repetitivo tende a ser substituído. Porque exato. o processo fica muito mais rápido. É cálculo. Né? Cálculo Exato. não tem como você tentar mudar. Um mais um é dois e pronto, acabou, né? Então, Tem difícil, razão. né? Mas hoje você utiliza algumas ferramentas, né? Que você pode até passar para os estudantes de área que estão nos ouvindo aqui, né? Dar alguns insights para eles aqui que te facilitam, né? O dia a dia. Ah, sim. Olha, de forma geral, qualquer ferramenta de IA que você consegue colocar seu texto ali, é um laudo, é uma especificação técnica, uma lista de material, qualquer coisa que você for colocar ali numa IA, ele vai avaliar para você, vai falar se está tudo ok. E hoje eu tenho usado até pra fazer muito laudo. Eu jogo a informação, primeiro vamos supor, eu oriento ele, ó, isso aqui é um modelo de laudo. Esse aqui é o material que eu tenho. Tem foto, tenho laudo de sondagem, coloco tudo para ele. Ou seja, ele analisa tudo ao mesmo tempo. Né? O meu nome é tal, eu sou engenheiro civil, meu CREA é tal. Faz uma análise para mim disso aqui. Com base na análise que ele faz, eu vejo se ele fez a análise correta. Contém erros ou inconsistências, né, entre um documento e outro. Ó, Bruno, isso aqui está levando a acreditar que é um erro, que é uma inconsistência. Aí o que acontece? Pô, já sei que eu tenho que arrumar alguma coisa no meu documento ali. Então, assim, ele vai fazer uma análise ali para mim, de forma que, do contexto geral, para evitar pequenos problemas, que entra a parte da compatibilização, a gente tá falando, né? Assim, tá tudo certo e ele gera para mim. E mais atualmente que eu tenho feito laudos mesmo. Eu jogo informação, faz um laudo para mim sobre essa estabilidade estrutural que eu já confirmei que ela tá ok. Agora eu quero um laudo bem robusto, indicando, ó, por meio de fotos e tal, que essa edificação ela tá apropriada para o uso. Cara, ele vai montar um laudo fantástico para mim, né? Com início, meio e fim. Objetivo, introdução e tudo. E isso aí, além de você mostrar um trabalho extremamente técnico, extremamente bem escrito, e é uma coisa que eu acho fantástica, cara. A leitura desse material da IA, ela é gostosa de ser feita. Que ela vai construindo, né? Ela constrói informação. Ela vai construindo de uma forma assim que você lê de uma naturalidade Clara, simples, muito né? clara. E às vezes aqui, quando a gente vai escrever à mão, não que a gente não tenha uma habilidade, né? Que a gente teve que aprender a escrever na mão, né, gente? Tinha muito tempo. Isso é do analógico, né? Eu sou do analógico, ótimo. É da caneta. É. Então, assim, a gente tem já uma facilidade de estar escrevendo. Agora, aquilo ali facilita. Você transforma um parágrafo numa frase. Você consegue colocar informação num espaço menor. Então, o entendimento fica muito mais claro também. Então eu não tenho nada a reclamar
sabe? Eu utilizo a ferramenta, ela não me utiliza, eu utilizo ela, e tem dado certo essa parceria aí, viu? Cara, por muito tempo, assim, o conhecimento técnico, Bruno, ele era muito escasso. Hoje, qualquer, sei lá, problema com prêmio Nobel resolveu outrora, hoje ele já consegue resolver em poucos minutos ou horas, né? Então, qualquer problema que você tem, você consegue jogar para lá. Hoje, você ainda vê muitos engenheiros resistentes ao uso dessas ferramentas. A resistência ela vem mais pela ignorância, assim, de não saber que existe essa ferramenta e o que ela faz. Eu te falo até por mim mesmo, que hoje eu tenho uma visão muito melhor do que a IA, porque eu estou usando mais uma ferramenta paga, ok. Ela é paga, ela traz muito mais recurso e tudo. E vou falar sério com você, é uma ferramenta barata, pelo que ela entrega, pelo que ela está me poupando de tempo. Né? Então, assim, se a pessoa não está usando, é porque ela não sabe o que a ferramenta pode entregar para ela. Tá? Não é por falta de ego e tudo, não vou usar porque Você acha que tem aquele receio ainda também do engenheiro falar assim, o cliente não pode saber que eu uso IA, porque isso vai desvalorizar o meu serviço. Tem esse dogma ainda, né? Olha, se você hoje fosse, vamos supor, gerar um 3D de uma casa, ó, sinceramente, antigamente dava um trabalhão, viu? A gente, no escritório, a gente, né, sempre teve arquiteto para fazer isso. Cara, vamos colocar aí, há 10, quase 15 anos atrás, para você gerar uma imagem, o computador ficava rodando a noite inteira para gerar uma imagem. Renderizar uma imagem que tinha sido modelada, ou seja, meses modelando, para gerar uma imagem uma noite inteira renderizando. Hoje em dia, você joga lá no Gemini ou no GPT, cara, eu quero uma. Tá aqui a foto da minha cozinha, dá uma modernizada nela para mim. Cara, seu 3D tá pronto em segundos, entendeu? Então, olha que evolução, né? Eu acho assim que a gente vai entregar para o cliente, obviamente, um serviço muito mais rápido, né? Não sei se a ferramenta consegue entregar assim com a riqueza de detalhes que a engenharia precisa, porque quando você gera lá no IA uma imagem, cara, vai vir erro. Ela vai botar sei lá, um pinguim em cima da geladeira que você não quer. Aí você vai, não, quero retirar esse pinguim. Retira o pinguim, mas ele coloca uma torneira de avestruz. Eu tô só imaginando aqui. No trabalho técnico, cara, eu quero uma imagem exatamente com aquele material e tudo. Eu acredito que ele vai fazer. Ele vai dar talvez o mesmo trabalho do que se fizesse à mão, sabe? Até, ó, que era nas medidas corretas, porque ele ainda erra um pouquinho ali nas proporções, sabe? Outro dia a gente fez lá em casa, é uma piscina. Fez também na IA. Ó, quero uma piscina no meu quintal aqui, com minha parede de escalada e tudo. As coisas ficaram assim um pouco distorcidas, mas, cara, deu uma ideia, assim, fantástica. Eu nem sabia que eu poderia fazer De aquilo, uma sabe? clareza, um norte já. Que você Já deu um norte. Então, assim, não substitui o trabalho técnico. Por quê? Aquele armário de cozinha seu, ele vai precisar ter medidas. Eu quero 1 metro, eu vou querer aqui 2 metros para o armário. Tô rindo aqui, eu tô lembrando de um caso. A minha esposa contando, não, Bruno, tem ela segue alguém no Instagram aí, não, tá visitando a obra, o armário da cozinha tá 2,40 metros de altura do chão. Pode ser que foi feito na IA, tá? 2,40 metros de altura, eu vejo, nem o cara mais alto daqui consegue. Imagina, a porta da sua casa tem 2,10 metros. O armário é 2,40 você precisa de uma escada. escadinha, né? Então, assim, pode ter sido um projeto de IA, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado ali. Aí pode te entregar uma imagem maravilhosa, mas e o olhar técnico não pode faltar. Agora, tem um detalhe que a gente já discutiu algumas vezes em outros podcasts aqui, a relação de novas profissões, né? O João Arão já tinha falado, ó, a profissão do futuro agora é o engenheiro de prompt. É o cara que sabe muito. Porque a IA, ela vai fazer literalmente o que você pede. Só que quando você monta um prompt muito detalhado, ela vai te entregar um resultado muito melhor. Eu achava que esse é o engenheiro de prompt seria a profissão do futuro. E já está em desuso, né? Porque depois dele veio quem ia lapidar, né? Quem ia lapidar esse prompt. Hoje a IA já está começando a evoluir. Então essas duas profissões de lapidação de prompt e o engenheiro de prompt já estão ficando para trás. Porque está cada vez mais simples. Cada prompt que você manda lá,
tá precisando de menos linhas. Então, esses processos, né, de colocar um avestruz ali, um pigmento, tá cada vez ficando menos Tá desuso. melhorando, Ela né? vai entregar cada vez mais rápido, né, um resultado que você realmente quer. E aí fica essa questão, até onde isso vai parar, né? Porque realmente, quando a gente fala, principalmente de engenharia, tem muito processo que é repetitivo mesmo, Sim. né? E qual que seria o limite disso, Bruno? Nossa, que pergunta. Qual que é o limite da IA? O limite do uso da IA, né? Até onde Ah, a gente vai tá. conseguir usar, até onde que ela vai substituir ou não um engenheiro ou outras profissões. É, porque você vê até a questão criativa, que é o que a gente sempre pensou assim, olha, Nunca vai entrar, nunca né? vai conseguir criar uma É, música perfeita, uma história perfeita, um filme perfeito, mas você vê que é tudo matemática, né? No final tudo, das contas. tudo. Não é um roteiro no filme, tem início, meio e fim, tem um protagonista, tem o vilão e tudo. Tudo é tudo padrão, se você for ver. A gente tá vendo o mais o mesmo, né? Uhum. E a engenharia, eu acho que também. Você pode até escolher um estilo, né? Olha, eu quero um estilo de projeto assim, com uma casa num lote tal, com tantos quartos. Tá? Não, cara, você me deu uma ideia boa. Usar a ferramenta para isso. A gente tem que se adaptar mesmo. E o que a gente pode entrar aí, né, são nas inovações que nunca param, né? Os tipos de materiais, tipologia construtiva que existe. E às vezes esses materiais são escassos. A gente tem um construtor aqui em Tarumirim que ele criou uma placa de isopor já rebocada por fora. E Ah, ela tem tá. uma malha de aço, então ela substitui um tijolo. Você coloca fazer 1 metro quadrado de alvenaria, você gasta 16 tijolos. 16 tijolos, com Esse seria o argamassa no blocon, meio. né? Não, imagina Estilo o tijolo blocon. normal. Ah, o tiro normal. São Aham. 17 para você fazer 1 metro quadrado. Esse cara não é um bloco de 1 metro quadrado, você só chega e coloca ele. Então vai ser muito mais rápido, a gente dá um conforto térmico, um conforto acústico, né? Por conta do isopor ali. E facilidade na obra, porque já está rebocado. Ou seja, você não precisa de tijolo, chapisco, embolso, reboco. Quanto tempo você já economizou aí? Então, assim, é um material novo. Ainda não tem essa informação na IA ali. Então, assim, a gente ainda vai ter que alimentar ela. Porque tem novidade acontecendo. Talvez novidade até que ela mesma está criando, né? Mas a gente tem que alimentar, tem que criar, porque ela usa informações, ou seja, da rede ou de artigos e tudo, né? Ou especificações técnicas, mas isso precisa ser criado ainda. Tem muita coisa para ser descoberta, seja pela IA ou não, a gente está ali ainda, né? E fazer essa aplicação de forma correta, porque às vezes, será que a IA tem a noção de que, pô, eu estou morando num lugar muito quente, essa é a melhor tecnologia para esse local? Ou uma tecnologia que eu estou criando agora? Vou criar uma tecnologia Aham. específica para esse local. Eu acho que você pode alimentar ela com essa informação para ela te entregar um resultado bacana. Mas ainda assim a gente precisa desse alimentador. No final das contas, é uma ferramenta, né? É uma Pelo menos por ferramenta. enquanto, é uma ferramenta, né? Então você tem que realmente passar os dados para ela Eu ali. quero o CREA dela, né? É, Se ela daqui a fizer pouco qualquer fica projeto, eu disso. quero o CREA dela. E falando em CREA, né? Falando em INEA, isso é importante a gente estar novamente, né? Agradecendo aí pela iniciativa, né? Colaboração das instituições aí, porque isso é muito importante. E esse tipo de podcast aqui é o que faz realmente diferença no mercado, né? Porque parece que não, mas um insightzinho que você passa, que de uma ferramenta que você usa, pode fazer toda a diferença na profissão de um cara que está começando, né? Ou de alguém que está no mercado e está insistindo em bater na IA, não, eu não uso isso, eu vou fazer na raça mesmo. Oh, tá aí uma Pode mudar. profissão, né? A pessoa que vai ensinar as empresas e profissionais a usar essas ferramentas. Você já É, achou um problema aí, ó. A sempre. pessoa não sabe usar. Ó, então, já tá aí, a profissão já saiu, e saiu da faculdade, já tem serviço para você. É, perfeito. Já temos então uma nova profissão aí. É, E realmente, e esse cara vai ter é o que consultor, vai né? ter que se virar, viu? Porque isso tá evoluindo de uma forma assim assustadora, né? A gente estava até falando em relação à imaginação, né? A criação, né? Eu imaginei que você entrar no segmento de criatividade. Aí todo mundo falava, a IA ela não tem capacidade de imaginar, De pensar, de assim, né? pensar. É uma Tá máquina. aqui, ó, por exemplo, esse tipo de podcast aqui hoje, o pessoal da agência aqui, eles nem encostam a mão no computador mais. Ó, Jogam tudo no cloud
lá, o Claude faz todos os cortes, cortando silêncio, aumentando a velocidade também da fala, colocando vinheta no final, colocando fundo musical, transição, tudo que você imaginar, cara. Que é isso? Onde isso vai parar? Onde vai parar? Então, você, engenheiro, né, que insiste em ficar discutindo com o IA, falando que não vai usar, cara, presta atenção, porque realmente você vai ver um cara que é muito menos preparado do que você lá na sua frente daqui a pouco, se você não acordar para esse mercado. Que é aquilo que você falou da informação, né? A informação antes era muito difícil, cara. Quando eu formei, vamos projetar um muro de arrimo. Lá é Bruno procurando um livro de muro de arrimo. Livro, vamos procurar ver se tem alguma coisa. Nem no YouTube deve que tinha, Não né? tinha, É. era livro físico mesmo, era no papel, você custava para achar ainda, caríssimo. Aí sim, eu tenho minha própria enciclopédia de livros de engenharia, porque foi necessário, né? Mas hoje uma simples pergunta ela é respondida de forma muito, muito rápida ali. Segundos, alguma precisão É. assustadora, né? Então, assim, informação realmente vale ouro, né? E isso aqui a gente está entregando porque realmente faz muito sentido, né? Para esse mercado. Como eu disse, a gente fez uma mudança de rota aqui, porque a gente estava até comentando, né? Todo mundo sabe a resposta disso. O cara não vai contratar um engenheiro, ele vai realmente lucrar com isso, vai tomar prejuízo. Pode lucrar no primeiro momento, né? Mas ele fica ali. Pode acontecer algum processo depois que ele vai realmente se economia arrepender. burra. Economia burra, realmente isso. E aí o mercado já mudou, né? A gente já está hoje na era digital já e não tem como você fugir disso não. E isso é um tipo de assunto que as pessoas têm que ficar ligadas, igual eu te falei. Esse tipo de profissão que você falou vai ensinar as outras empresas a usar IA. Esse cara vai ter que desembolar, cara, porque toda hora tá mudando. E a gente não pode ficar para trás, né? A gente tá até falando de algumas ferramentas aqui no início que pode até te ajudar, que talvez você não conhecia, né? Sim. Você me orientou. Você faz, Já quero experimentar. O Bruno faz laudos aí, você tem que ir fazer perícia, né? Então, hoje tem ferramentas que a IA já tem um olho, né? Você liga a câmera da IA, ela vai te acompanhando ali na obra toda, você pode realmente fazer todo esse processo, né? Sem ter tanto trabalho hoje, né? Exatamente, estou te falando, vou compartilhar com o pessoal aqui. Eu tava fazendo uma vistoria numa obra, para ver a evolução dela e entregar um relatório final, falando assim, ó, na última semana foram construídas tantas alvenarias, né? Subiu mais uma laje, terminaram a escada, começaram a fazer o embolso, marco contra marco das portas, janela. Eu fui fotografando e escrevendo tudo isso. Obviamente eu demorei muito mais. Aí o Edgar falou comigo aqui, ó, Bruno, tem essa ferramenta, ela filma, ela grava, ela vê tudo que você tá vendo, ouve tudo que você tá falando, tudo que você tá ouvindo também. Você faz isso e pede para ela te entregar o que você quer. Então, assim, eu poderia ter poupado ali, fiquei lá 1 hora na obra, eu poderia ter feito em 15 minutos, né? E de repente já entregava o laudo para mim pronto ainda. Acho que é instantâneo, né? Mas eu já encaminho o e-mail também, ó. Eu quero o texto do e-mail, o corpo do e-mail para mim encaminhar ele, meu cliente. Inclusive o pessoal que tá nos ouvindo aí, quem trabalha com engenharia, né, no mesmo processo que eu Bruno aí, outra dica que eu falei é que são os óculos, né? Da Meta hoje, que você tem um óculos hoje, né, com a câmerazinha aqui, você pode ir pra sua obra lá com ele, pedir pra gravar tudo, escutar tudo, e você nem tem o trabalho também de pegar o celular e ficar mostrando, é só ver a obra. Não, eu achei incrível. Recentemente eu coloquei lá a IA me perguntou, você tem por acaso as imagens para me colocar no laudo? Eu fiquei assim, eu pensei, eu não sabia que você fazia isso. Eu tenho sim as imagens, eu coloquei as imagens. Aí eu vou gerar o laudo pra você aqui no Word, tá? Ótimo, gere, né? Eu achei que ia vir um trem meia boca, mas não, cara, veio um laudo montadinho. Ele lê a imagem e fala assim, olha, essa foto aí a legenda. É um banheiro e com acessibilidade e tal. Exatamente o que eu precisava. E eu fiquei fascinado, cara, com o tempo que tá me poupando, sabe? Aí, assim, eu consigo ou lucrar mais, né? Ou entregar um serviço mais rápido para o meu cliente. Então, assim, é só vantagens dentro disso aí. Perfeito. Agora, deixa eu só pegar algumas coisas um pouco mais técnicas aqui, porque eu acho que isso aqui vai ajudar muito, né, a questão das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Só para recapitular aqui, ferramentas que você utiliza hoje, né, para auxiliar o seu trabalho, que pode estar auxiliando também o trabalho de quem está nos ouvindo hoje. Tem algumas específicas que você pode estar passando para gente? Ó, como eu te falei, ferramenta de engenharia específica de engenharia,
eu não uso nenhuma com IA, porque elas estão engatinhando, já existem, né? Você pega da Autodesk ali, tanto o CAD, o Revit, já tem ferramenta com IA, com algumas funções de IA. É aquele negócio, não vai fazer tudo para você, mas já tem algumas funções. Eu não trabalho com elas, por quê? Eu não trabalho numa grande empresa, né? Então, assim, a licença não é barato, então a gente vai trabalhando com o que tem ali. Mas hoje, a ferramenta que eu uso é o ChatGPT. Descobri aqui que não é a melhor. Conversei com o mestre da IA aqui, descobri que não é a melhor. Mas assim, Gemini, o próprio ChatGPT, eu não sei qual que é o que eu comprei lá, mas eu pago por. Depois que eu comecei a pagar, eu vi ele me entregar, tá? Gente, vocês não sabem qual é a diferença. É muito grande a diferença, assim, de pensamento, sabe? Muito. O que ele me entregava antes, assim, eu estava satisfeito. Mas é porque eu não sabia o que ele poderia me entregar mais. Então, assim, hoje eu não vejo eu sem mais, tá? Porque é um auxílio muito grande, o que eu poupo de tempo ali. Então, essas são as duas ferramentas principais ali, né? Que trabalham para mim tanto com geração de imagem, geração de texto, organização, para mandar um e-mail, né? Organização das ideias, assim. Ele tem funcionado muito bem. Agora, até na questão de cálculo ali, eu peço algumas sugestões às vezes. Às vezes eu estou dimensionando no meu software, cara, essa viga não tá legal. Tem alguma. Será que tá certo isso? Eu peço para dar uma verificada. Ó, tem um vão de tal, as cargas são tais, tá de acordo, uma viga de tanto de altura, usando a ferragem e tal. Aí ele, obviamente, existem muitas variáveis, né? Mas com as informações que eu passo para ele, ele dá uma certa segurança. Não, Bruno, é isso mesmo. É 1 metro de viga mesmo. Pode ir com fé que é isso mesmo. Que aí, no caso, você está utilizando, no caso, uma ferramenta generativa, né? Ela cria, né, esses cálculos. Você dá uma dica pra galera aí, quando vocês forem estar trabalhando, principalmente com cálculo, usar as ferramentas Code, né? Por exemplo, Cloud Code, né? Aí já vai para cálculo mesmo, vai te dar uma precisão muito maior. Ó, que legal. Inclusive, né, a gente estava comentando aqui, é uma loucura tão grande, né, que, igual eu falei, você chega na rua e perguntar, ah, você conhece o chat GPT? Um monte de gente vai, ah, eu conheço, mas nunca usei, ah, não sei usar. Chats já estão para trás. Hoje, o que manda dentro da IA hoje são as ferramentas de agentes de IA, onde elas entram dentro do seu computador, ela executa as tarefas para você sem você encostar a mão. Só dá o comando, ela entra e faz para você. Aí, viu? Então Eu tô tá. ultrapassado já. Mas não tem jeito de acompanhar, cara. É uma loucura mesmo. A gente, às vezes, você é um profissional da sua área. Você não tem que obrigação de saber sobre Sim. isso, né? É bom você ir buscando informações, né? Num podcast como esse. Mas você tem que ficar atualizado. Mas não é obrigação. Ah, tem que ficar atualizado de todas as ferramentas. Não tem como. Porque semana que vem a gente tá lançando outra. Cloud Code lançou uma ferramenta ontem mesmo que revolucionou todo o mercado, porque ela tá assim, uma velocidade assim, assustadora mesmo, um nível de inteligência que não dá nem pra acreditar. Isso foi ontem, dia 8, né? Até dia 9 hoje. Não, como é que é? Dia 10, né? Hoje é dia 11. Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu vou acompanhar isso? Faz o que você pode. Você vai aprendendo aos pouquinhos ali. E isso é bacana porque você vai melhorando também o quê? A experiência do seu cliente, né? A gente está falando de geração de imagens, temos geração de vídeo. Hoje você pode pegar o mesmo arquivo que você fez em imagem, transformar em vídeo para entregar uma experiência mais imersiva, né, para aquele cliente. Às vezes até colocar ele dentro do vídeo. Né? Um negócio assim. O cara fica doido. É muita possibilidade que você tem hoje, né, dentro desse mercado. Mas, Bruno, o que você vê aí, cara, para os próximos anos, não fala nem anos, talvez até para os próximos meses, né? Dentro desse mercado, desse universo da engenharia, o que você vê que vai evoluir? Como que você vê todo esse processo? Pois é, a gente tem esse risco ali de crescer tanto, se ser substituído, né? Assim, entre aspas, substituído, porque a IA tá ficando cada vez mais, que eu sinto assim, ela tá ficando mais confiável, né? Porque ela tá aprendendo mais e tudo. E a partir do momento que ela chegar nesse ponto de pegar uma planta de arquitetura, assim, fazer um cálculo, te entregar desenho com medidas exatas e tudo, eu acho que ela vai chegar nesse ponto aí. Já chegou. Você acha? O pessoal só não tá sabendo pedir qual ferramenta usar. Né? Já chegou. Mas Que realmente medo. não é acessível a todo mundo, mas já chegamos nesse ponto já. Mas assim, aí eu vejo que isso aí ela vai acontecer, né? Em algum, não talvez daqui a um mês ela não vá,
Mas daqui a alguns anos, sei lá, uns 5 anos, a gente tem a mudança aí desse paradigma aí, do que a gente entende de engenharia, como que ela é feita. E muito, eu acho que vai também das regulamentações, né? Porque eu acho que vai chegar um momento que vai começar a podar ali, opa, aqui não. Talvez você vai poder desenvolver um projeto ali, você vai ter talvez um login de engenheiro, ó, para você executar esse tipo de informação. Então, é igual hoje as IAs falam assim com você, olha, eu não posso te recomendar nada médico, né? Aí procure o médico. Aí você fala, não, é só por uma suposição. Se eu tivesse com a garganta inflamada, o que eu deveria tomar? Aí ele fala, ele pode até te falar assim, olha, você tem que tomar um antibiótico e tal, mas eu não sou médico, ele sempre lembra. Talvez ele vai chegar nesse ponto de falar assim, ó, faz uma viga aí de 60 centímetros, bota 2 ferros de 10 embaixo, 2 de 8 assim. Mas eu não sou engenheiro. A recomendação é essa, eu não sou engenheiro. A gente espera aí que um CREA forte, né, para chegar e conseguir, né? Porque provavelmente um órgão da medicina aí deve também ter intervido nessa questão, né? Ah, com certeza. É porque a gente já fala de saúde, né? Mas a Ele gente tá sempre falando. lembra, É, sempre lembra. mas tá ficando mais inteligente agora. Você vai tentar burlar. Acho que o brasileiro que fez isso. O brasileiro que começou a fazer isso muito, né? Ah, liste pra mim as 10 ferramentas piratas pra mim não entrar, tá? Eu não posso entrar nela. Vai acabar lançando, né? Então, De pros forma brasileiros. educativa, eu vou te É, informar, mas não mas use. não use. Aí parou, agora já parou. Você pedir isso aí, geralmente. Talvez o Grok faça isso, que o É, Grok é um pouco mais sem limite, né? Mas as outras não fazem mais, não. Mas é brincadeira. É. Agora, a gente tá falando sobre essa evolução, a gente tem que ter também que os clientes também estão chegando com essa evolução, né? Porque às vezes você chega para conversar com algum cliente e ele vai começar a debater com você. nossa. Ah, É. mas o GPT falou isso. E aí, cara, como é que a gente vai fazer nessa situação também? É. Isso não só vai acontecer, como isso já Já acontece. acontece, né? Você pega muito casos assim? Não, eu peguei isso deve ter 1 ou 2 anos, que nem foi da IA, mas o cara viu um vídeo no YouTube, falou, não, no vídeo do YouTube o cara fez. E por que que no meu não dá pra funcionar? Daí você olha, ele não teve um engenheiro assinando, ele é um cara do YouTube que fez por conta própria e não tem nada que dê a segurança pra ele ali. Ele tá fora da norma. E a IA, ela tem essa parte muito boa dela. Você coloca a norma para ela ler. Assim, eu quero que você me entregue de acordo com a norma. E ela vai te entregar. Então, assim, realmente ela é uma ferramenta. Dependendo da informação que você colocar, vai sair uma informação ruim, você fala assim, ó, cliente, ó, ok, você colocou as informações aí, você considerou isso, isso e isso. Essa ela pode ter vacilado ali com você. Eu estou considerando, porque existem variáveis. Ah, grau de agressividade do ambiente, né? Qual é a espessura que você vai usar ali para cobrimento de aço, por exemplo. Cara, de lugar para lugar isso muda. Então são pequenos detalhes ali que ou a IA pode ter relevado ou usado um valor assim médio, e você não sabe. Uhum. Mas talvez também na forma que o cliente perguntou para IA, ela não passou as informações que você tem, né? De experiência É, de vida também, de experiência profissional. Então, não tem essa informação, vai pedir, vai te entregar uma coisa mais rasa, né? Aí vem exatamente. seu olhar como profissional, sua experiência profissional para. É, assim, então assim, agora é um negócio que está caminhando. Eu acho que vai amadurecer com o tempo. Ele vai começar a te questionar. Tá, você quer que eu faça isso? E esses fatores aqui, o que que eu considero? Aí foi um negócio mais técnico. É até interessante que há alguns anos atrás um colega fez um dimensionamento num software X aí, que a gente não vai falar o nome. Mas esse software, ele errou o cálculo. Porque ele era um software, ele é um software muito fechado. Ele não mostra assim essas variáveis, esses fatores, ele já determina para você. Chegou na obra, deu problema, caiu tudo. Aí o que ele fez? Trocou de software. Nunca mais usa aquele. E nem era pirata, hein? Pegou o outro software é tudo aberto, você escolhe todas as variáveis, todos os fatores. Aí ele tem uma segurança muito grande. O outro nem demonstrar para você demonstrava, entendeu? Então assim, a máquina ela pode errar, mas tem que saber pilotar ela também, né? Ao mesmo tempo, saber o que você tá fazendo ali. Mas você acha que pra esses clientes, né? Você tá deixando eles. A IA tá deixando eles mais conscientes ou mais seguros para debater coisas que eles têm convicção, mas você vê que tá errada?
Pois é, rapaz. Ele pode gerar até uma confusão, porque se você. Eu entendo do assunto. Igual outro dia, tava entregando um laudo, era dimensionamento de uma área lá. O GPT falou comigo: Ó, Bruno, você vai usar tudo de 75 milímetros aqui. Era só um memorial que eu precisava. Uhum. Eu falei: não, cara, não é 75, é 100. Eu tenho certeza. Aí eu falei assim: ó, você considerou o vaso sanitário? Nananã? Aí ele responde todo, como é que fala? Todo feliz pra mim. Oh, é mesmo, me desculpe, eu errei. No item tal da norma, realmente fala que quando tem o vaso sanitário, você tem que usar o mínimo tubo de 100. Aí eu fico assim, rapaz, você fica esperto. Então, assim, o cliente pode sim chegar pra gente, vai questionar. Olha, eu olhei no GPT, falou que eu vou usar o tubo tal. Ah, ok, mas na norma tem que considerar o item tal. Será que foi considerado? Então, eu acho que ainda assim, a gente tem esse Ó, papel do engenheiro ali, até a IA ficar suficientemente mas inteligente vou quanto dar isso. uma dica pro Bruno, dar uma dica pra quem tá nos ouvindo, não só engenheiro, mas qualquer profissão, você quer usar a IA, deixar ela performando assim, como uma máquina pra você, você vai jogar, porque toda IA tem como você personalizar, como você quer que ela te responda. Coisa simples. Na hora que você for personalizar a sua IA, sempre coloque: nunca me dê a resposta para me agradar. Sempre me Uhum. questione, debata comigo, veja todos os pontos cegos que tem dentro dessa pergunta que eu estou te Ó, colocando. maravilha. Isso vai fazer com que a sua IA se transforme numa máquina, porque geralmente é isso mesmo. Você pergunta para ela, ela te responde: ah, mas e isso? Ah, não, realmente você tinha certeza, você tem razão, eu não tinha observado isso. Quando você coloca esse prompt, ela começa a te questionar tudo. Ó, tô te passando isso aqui, mas você já pensou nisso, nisso, nisso? Se não, a resposta poderia ser diferente, olha só. Aí vai lá e te dá uma resposta totalmente Nossa, diferente. adorei. Me manda, Isso, assim, me manda, detona. me manda esse prompt aí. Vou colocar esse prompt na descrição desse corte aqui para quem Ótimo, hein? quiser, porque realmente isso faz muita diferença. Você coloca assim dentro da sua IA, ela nunca mais vai te agradar. Só que tem um detalhe, tá? Você vai passar muita raiva que você vai questionando ela, realmente ela não te entrega o que você quer. Ela vai te. Até não satisfazer É, todos os critérios, e né? aí você vai chegar um momento assim, não, realmente agora faz sentido. Vou nem continuar debatendo com ela, não, que ela vai refinar cada vez mais. E ela vai refinando. Ela vai Legal. só jogando ponto cego. Em cima de cada resposta que ela te dá, vai te mostrando ponto cego. Cara, Tá muito bacana. legal. E outra dica bacana, né, é se atente nas ferramentas de agentes de IA, como Cloud Code, né? Tá chegando agora Gemini Spark, talvez quem tá assistindo agora Gemini Spark tá até já esteja no mercado, mas ainda não tá. Então essas ferramentas que entram dentro do seu computador, isso faz muita diferença para você, né? Ó, próxima vez que eu vier aqui, Já tá. outro É, engenheiro, hein? espero que sim, mas porque realmente isso aqui vem para auxiliar, gente. Não debatam com a IA, porque o cara que ficava debatendo lá que ia perder o serviço, né, como carroceiro hoje tá andando de automóvel. Então, Exatamente. Ó, realmente não fica nessa não, porque tem vocês vão muitos ficar mais para trás. cavalos agora. Exatamente. Muito mais calor. Exatamente. É. Ô, Bruno, cara, eu vou te agradecer pela presença aí. E vou deixar um espaço aí, né, pra você estar dando algum agradecimento, né? Alguma dica para quem ainda está nos ouvindo aí. Pode ficar à vontade. A live é sua. Edgar, satisfação, né? Prazer meu estar aqui novamente, né? A convite do CREA. E a ideia, eu acho que esse papo que hoje trouxe justamente a ideia de, cara, não vamos somente assim, vamos ficar nessa mesma de, cara, eu vou trabalhar com projeto no CAD, eu vou redigir texto manualmente. Vamos mudar, a gente tem que evoluir mesmo, a gente tem que crescer. E é seguir os critérios da engenharia, cara, que é evolução. Todo dia tem materiais novos, técnicas novas, normas novas. Então a gente tem que se adaptar a isso. E eu espero que, para mim, foi muito engrandecedor. Eu já aprendi aqui um monte de ferramentas que eu vou adotar no meu dia a dia ali, para mim ser um profissional melhor, um profissional mais eficiente, né? E para mim entregar um trabalho melhor também para o meu cliente, né? Quanto menos erro, melhor. Porque o que a gente não quer na obra é ter um problema. E a hora que eu sou perito judicial, e o que eu vivo é de problema, né? É até é um problema isso, hein? Se a gente acabar com os problemas, acabou meu trabalho de perito. Tem esse detalhe, então cuidado A com gente isso. ainda precisa
de obras sem ART, né? Não, brincadeira, não pode não. Você corta isso. Mas sempre vai ter. O Brasil é muito grande pra gente acabar. Mas assim, o erro executivo, ele é a fonte de muito trabalho meu na perícia judicial. E espero, né, assim, não vou ser egoísta de olhar só pro meu lado e querer ver o problema, não, mas eu espero que essas ferramentas venham, que seja para auxiliar o leigo mesmo, né, evitar ter problemas, porque, cara, eu chego de cortar o coração, às vezes você vai num lugar, cara, o cara mora mal, chegou, construiu a casa dele, mas mora mal, um cheiro de mofo muito grande, muita infiltração, então você fica assim, cara, não teve acesso a um mínimo de informação. Se isso servir, pelo menos para isso, acho que é um trabalho quase social, sabe? Assim, faz o projeto da minha casa para mim e eu quero que ela seja arejada, ventilada, saudável, habitável. Cara, se for para ser assim, eu apoio que nem precise do engenheiro do arquiteto ali nesse momento, porque a gente sabe que tem a parcela da sociedade que não tem condição mesmo. Ele vai construir ali, ó, uma fiada de tijolo a cada 2 meses até a casa dele terminar, né? Você não vai ver, esse cliente a gente não vai encontrar ele. Agora, se a IA vier para auxiliar nisso aí, cara, que vai ser muito bem-vinda, né, para entregar aí qualidade de vida para as pessoas, né? A gente tem que olhar por esse lado também. Então, a gente fica discutindo esse tipo de assunto aqui, mas novamente não tem como substituir, né, um engenheiro, né? Isso, eu acho que principalmente num país igual o Brasil não vai, porque a gente está falando de um país que nem todo mundo tem acesso a saneamento básico. Né? Então tem muita coisa ainda para ser resolvida. Claro que os avanços da tecnologia vão cada vez melhorando a vida de todo mundo, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa para resolver ainda. Não chega em todo mundo. Tem muito problema para ser resolvido. Engenheiro é para isso, né? Para resolver problema. Nossa. Independente da sua engenharia, você está ali para resolver problema, né? Então, não vai acabar os problemas do Brasil. Se acabar, vai começar outros, né? Vão aparecer outros, justamente. A vida do ser humano tem que ter problema para ser resolvido, senão não tem graça, não né? tem graça, não. Mas, iniciar aqui, né, os agradecimentos novamente ao INEA, né, em colaboração com o CREI, por ter realizado, né, nós estamos agora na 3ª temporada, né, do Digitalk, né, então tá fazendo diferença para muita gente. A gente tem um número muito grande de estudantes, principalmente de engenharia. Eu nem sabia que a gente ia atingir essa galera toda. De vez em quando eu passo na rua aí, tem um estudante de engenharia, eu digo, tô vendo lá, bacana. Tá famoso. Não é legal, cara, você poder ajudar, sabe? Porque, como eu disse, quando eu estava estudando engenharia, se eu tivesse acesso a esse tipo de informação aqui, detalhe, de diversas áreas, né, da engenharia, do universo da engenharia, realmente. Então, traz informações desse universo para todo mundo. Então, auxilia muito. Profissionais, né, que já estão há muito tempo no mercado aí, que às vezes o insightzinho que veio aqui já ajudou totalmente, mudou totalmente a carreira dele, a dinâmica do trabalho dele. Então, isso é sensacional, cara. Bacana. Então, agradecer aí, né, a iniciativa, né, do INEA, aqui de Caratinga, e do CREA, né, Minas. Pedir também para o pessoal seguir, né, a página ali do INEA, né, INEA Caratinga. Entra no Instagram lá, pode procurar lá INEA Caratinga. Vocês vão ver muitas informações, muitos profissionais gabaritados aí, igual o Bruno, né? Estão sempre aqui participando. Espero que você não encerre a sua participação agora. Venha outros episódios aqui. É só convidar. É isso aí. Então fica aí já aberto o convite aí para novas temporadas aí, que sempre que você vem tem assuntos aí relevantes, né? Maravilha. Então, top demais. Satisfação. Isso aí. Então hoje a gente falou, né? A gente teve uma mudança de rota, né? Acabou falando um pouquinho sobre IA. Eu acho que esse assunto aqui é pertinente para todo profissional, não só da engenharia, mas de todas as áreas, que realmente isso faz muita diferença. E espero que a gente consiga trazer novos convidados aí e peço a ajuda de vocês. Quem tem aí algum assunto que quer trazer para cá do universo da engenharia aqui, traga para a gente aí, que a gente vai ter todo o prazer de trazer um convidado aqui para estar debatendo isso aqui, né, Bruno? Maravilha. Obrigadão pela presença. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui então. Pessoal, até o próximo episódio. A gente falou então com o Bruno, né? Esse cara aí veio trazer esses assuntos aí pra gente. Você tá vendo que é convidado gabaritado. O cara é sensacional. Né? Inclusive, assista os outros episódios dele. Já participou da 1ª temporada, da 2ª e agora a 3ª temporada. A gente teve falando de perícia judicial e projeto de combate a incêndio. Um episódio com os bombeiros aí foi sensacional, cara. Bacana. Bacana demais. Então, guardamos vocês até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.